pouco tempo. Bom, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma aula hoje. O tema da aula vai ser termos acessórios da oração. Nós vamos concluir esse conteúdo hoje, ok? Bom, para começar, gostaria de abrir aqui os exercícios com vocês, saber quem conseguiu fazer algum dos exercícios que eu propus na última aula, que eu enviei lá no grupo. Não sei se vocês entenderam, se vocês acessaram o material, baixaram e tudo mais. Pra me falar, gente. Estou abrindo aqui o termos integrantes. Bom, vamos lá. Vou apresentar aqui os exercícios sobre termos integrantes da oração. Assim a gente finaliza esse conteúdo, enfim, né, com os exercícios. Eu já fiz alguns com vocês na aula passada. Não sei se vocês lembram. Eu não sei se foi o 2 ou 3 que eu fiz com vocês. É que hoje de manhã eu fiz com a turma da manhã, por isso que está aqui com as respostas. Eu vou passando para vocês, então, rapidamente, tá? Vamos fazer esse 1 aqui, para saber se vocês conseguem... Eu vou tirar dessa aqui, por favor. Gente. Pedi para o meu esposo ligar o título, que está muito calor, desculpe. Ó, objetos diretos e indiretos. Então, eu preciso saber se vocês conseguem identificar um com o outro. Nessas orações, nesses períodos compostos, né? Nós temos 2 orações em cada período desse. Não gosto de peixe, mas aprecio muito camarão. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que identificar os verbos, né? Nesse caso, quais são os verbos nesse período composto? Gosto e aprecio. Gosto e aprecio. Muito bem. Gosto e aprecio. Exatamente. Bom, partindo disso, então, vamos identificar qual é o objeto direto e o objeto indireto. Lembrando que o objeto indireto, ele começa com uma preposição. A, de, para, com, em, são as principais. E aí, depois do verbo, a gente vai analisar. O que vem depois do verbo é o objeto direto ou indireto, ou complemento verbal, no caso. Então, aqui, o objeto direto é de peixe ou muito camarão. De peixe. De peixe é o quê? Objeto direto ou indireto? Direto. Ó, de peixe começa com de, que é uma preposição. Portanto, não vai ser direto, vai ser indireto, tá bom? Então, vamos aqui, ó, prestar atenção na preposição que inicia, que dá início ao objeto, ó, esse complemento verbal, no caso, tá bom? Objeto indireto. E o segundo aqui vai ser o que, então, ó? Muito camarão. Direto ou indireto?
Muito não é uma preposição, né? É um advérbio de intensidade, na verdade. Então, nós temos um objeto direto. Ok? Ó, o dourado se alimenta de pequenos peixes. Aqui a gente vai ter um só. Vamos identificar primeiramente o verbo. Qual é o verbo dessa oração? Alimenta. Isso, alimenta. Muito bem. Aí, ó. O dourado se alimenta de pequenos peixes. Esse aqui é o objeto. E aí, ele começa com preposição ou não? Como a gente vai classificar? Objeto indireto. Isso, João Pedro. Objeto indireto. E nós temos o de aqui, ó. O de é uma preposição, certo? Então, objeto indireto. Muito bem. Ninguém resiste a temperaturas tão baixas. E aí? Qual é o verbo, primeiramente? Resiste. Isso, muito bem. Existe. A gente faz a pergunta para o verbo. Uma outra forma também de vocês descobrirem se esse verbo é transitivo direto ou indireto é fazendo a perguntinha para o verbo, tá? Ninguém resiste a quê? Ou ninguém resiste... Não. Ninguém resiste ao quê? Ou a quê? Ou ninguém resiste o quê? Entendeu? No caso, está pedindo um a aqui. A quê, né? Então, esse a é uma preposição. Portanto, nesse caso, o verbo resistir, nesse contexto, está exercendo o papel de verbo transitivo indireto. Portanto, esse a temperaturas tão baixas seria um objeto direto ou indireto? Partindo desse pressuposto. Essa pergunta que a gente fez para o verbo. Oi, tem alguém aí? Estão tão quietinhos, gente. Objeto direto ou indireto? Indireto. Muito bem, indireto. O sol ilumina a terra, outro exemplo. É o verbo dessa oração? Ilumina. Ilumina, muito bem, isso mesmo. Vamos lá perguntar para o verbo. Ilumina o quê, né? Ilumina o quê? Então, o que é uma pergunta que pede um objeto direto, certo? Então, aqui nós temos um verbo transitivo direto. Portanto, a terra está exercendo o papel de objeto Direto. direto, isso mesmo. Exato. Por mais que tenha o a, esse a é artigo. Entenderam a diferença? Aqui em cima nós temos a, mas esse a é preposição. E esse a aqui de baixo é artigo. Então, aqui dá para vocês verem bem essa diferença entre o a, artigo, e o a, preposição. E o último, não desobedeça aos mais velhos.
Verbo Desobedeça. desobedeça. Muito bem. Portanto, aos mais velhos é o complemento verbal, que é o objeto direto ou indireto. Quando eu desobedeço, quando você não desobedeça a alguém ou não desobedeça a alguém? Alguém. A alguém, muito bem. Portanto, nesse caso, o verbo desobedecer está exercendo o papel de verbo transitivo indireto. Portanto, aos mais velhos é um objeto Indireto. indireto. Muito bem. Indireto. Isso mesmo. Bom, eu não lembro se eu tinha feito 2 com vocês ou se foi com eu fiz com a outra turma, né? Eu acho que foi com vocês que eu fiz na semana passada. Mas vamos lá. Se for dessa forma, tá? Eu vou salvar esse arquivo e vou enviar lá no grupo depois o gabarito, né, dos exercícios, tudo completo. Distingue os complementos verbais dos complementos nominais. Então, aqui são vários períodos compostos, ou seja, tem 2 orações. Uma oração vai ter um complemento verbal, outra oração vai ter um complemento nominal, tá? Então, tipo, uma pegadinha assim, para vocês verem qual é o verbo e qual é o nome. Então, aqui, tudo que está em amarelo é o verbo, tá? E tudo que está em vermelho é o nome. Então, traiu vem do verbo trair, é um verbo. Traição é um nome. Então, é uma palavra que derivou do verbo trair, né? É um substantivo. Por isso, complemento nominal e complemento verbal. Cheira a uva. Esse batom cheira a uva. Então, esse cheira vem do verbo cheirar, está conjugado aqui. Né? Portanto, a uva está complementando o verbo cheirar, é o complemento verbal. Tem cheiro, nome de uva está complementando o nome cheiro, ok? Destruíram o ninho, destruir, verbo destruir conjugado, o ninho está complementando esse verbo destruir, destruição do ninho, complemento nominal. As ruas encheram-se de água, complemento verbal. Ficaram cheias de água, complemento nominal. Então, cheias, e o que a gente pode prestar atenção aqui, perceber, é que onde nós temos os nomes, nós temos os verbos de ligação, tá? Eu repito isso, gente, porque na próxima aula eu vou começar a falar com vocês sobre as orações coordenadas e subordinadas. Então, é importante que vocês tenham vejam esses detalhes nas orações, percebam essas dicas que às vezes eu dou para vocês notarem se é um complemento nominal, se é um predicado, quando vocês forem classificar predicado nominal, predicado verbal. É importante que vocês vejam isso, porque isso vai auxiliar bastante vocês quando a gente começar a estudar as orações coordenadas e subordinadas, ok? Então, por isso que eu sempre fico falando sobre isso. Então, aqui o verbo é o ver, aqui o verbo ter, aqui o verbo haver, tá? Aqui o verbo ficar, ficaram cheias de água. Então, existe o verbo, mas é um verbo de ligação. Toda classificação que tem essa classificação nominal, predicado nominal, complemento nominal, adjuntivo nominal, tem sempre o verbo de ligação ali do lado, tá? Então, aqui encheram-se de água, complemento verbal, complemento nominal. E, por fim, o gorila tem articular aversão a peixe. Aversão é o nome, portanto, complemento nominal, esse aqui, que está em negrito, e não gosta de peixe. Então, gostar é um verbo, e ter peixe, um objeto indireto que está complementando esse verbo, por isso complemento verbal, ok? Aí aqui era parecido com essa questão anterior, só que em vez de vocês colocarem como complemento verbal, era para vocês nomearem como objeto indireto. Então, era para diferenciar o complemento nominal do objeto indireto, ok?
Então, está aqui, tudo resolvido. Esse aqui a gente fez na aula passada. E aqui o 4 era para identificar se era o agente da passiva, se era o complemento nominal ou o complemento verbal. Tá? O objeto indireto eu coloquei como complemento verbal. Vou colocar aqui para não confundir vocês. Complemento verbal. Aqui ficou claro, né? A lâmpada elétrica foi inventada por Thomas Edison em 1879. Então, aqui tem toda a estrutura da voz passiva. Portanto, aqui Thomas Edison está exercendo esse papel, por Thomas Edison, né? Está exercendo o papel de agente da passiva, ok? Toda essa parte aqui. Todo amor que vai e volta de fingido tem sinais. Então, esse de fingido está complementando aqui, né, esses sinais fingidos. Esses sinais de fingido está complementando esse nome, por isso complemento nominal. Bom, independente do empréstimo, construirei a casa. Como ficaria esse aqui? Ó, eu já marquei aqui para vocês quais são, né, as palavras que vocês têm que analisar. Então, independentemente do empréstimo, esse do empréstimo, ele está exercendo o papel de quê? De complemento verbal ou de complemento nominal? Está complementando um nome ou um verbo? Gente. O nome? Isso, o nome. Portanto, então, nós temos aqui esse do empréstimo, ele exerce o papel de complemento nominal, certo? E a casa? Construirei a casa. Aí vai ser o complemento verbal. Isso, muito bem, Juliana, isso mesmo. Então, aqui, tá aqui embaixo a resposta do empréstimo, complemento nominal, e a casa, complemento verbal. Muito bem. Aqui eu deixei marcado também, ó. Seremos julgados por Deus. Ninguém escapa ao julgamento de Deus. Então, aqui estão marcados, na verdade, 3. Aqui, esse por Deus, seria um complemento nominal ou complemento verbal, o objeto de indireto? Eu acho que por Deus vai ser. Ai, peraí. A gente analisa julgado. Julgados é um nome ou um verbo? A partir desse princípio. Um nome? Isso, um nome. Portanto, por Deus aqui vai exercer o papel de complemento nominal, certo? E ali, ó, ninguém escapa ao julgamento de Deus. No caso, ao julgamento, que está ali em vermelho, vai ser o quê? Um objeto indireto ou um complemento nominal? Complemento nominal? Ao julgamento, ó, vamos aqui identificar o verbo, tá? Qual é o verbo aqui? Nessa segunda parte, ó. Só nessa parte, tá? Aqui já foi. A gente já viu que é um complemento nominal. Agora aqui, ninguém escapa ao julgamento de Deus. Qual é o verbo? Escapa. Escapa, muito bem. Ao julgamento está vindo aqui depois de escapa. Está complementando escapa. Entenderam? E de Deus está complementando ao julgamento. Portanto, fica assim, ó. Verdade aqui, objeto.
que é objeto indireto ao julgamento, e complemento nominal de Deus, que está complementando esse nome julgamento. Ok? E aqui, deixa eu ver. Diferente. Agora melhorou. E por fim, esse aqui, a felicidade deu um povo. Então, deu um povo está complementando felicidade, que é o nome, complemento nominal, e depende, que é o verbo, de educação complementando o verbo, portanto, objeto indireto ou complemento verbal, e da juventude complementando educação, que é o nome, portanto, complemento nominal. Ok? Vou salvar aqui e finalizar esse conteúdo. Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre esse conteúdo, termos integrantes da oração, ou posso passar para o próximo? Pode passar para o próximo por mim. Ok, ó. Então, o conteúdo de hoje, eu vou finalizar, porque eu não consegui finalizar na aula passada. Deixei o desafio para vocês, tá? No adjunto adverbial aqui, não sei quem lembrou de fazer. E hoje eu vou terminar no horário, para o professor Paulo não entrar aqui na minha aula, porque eu estou atrasada. Então, vamos ali, vou correr. Termos acessórios da oração, falei para vocês que são aqueles termos que como que eu posso falar? São dispensáveis, né? Como diz aqui na explicação, quer dizer, eu posso ou não utilizá-los dentro da minha oração. Se eu utilizá-los, eu vou trazer informações novas, vou caracterizar o sujeito naquela oração, vou determinar ou indeterminar o substantivo que está presente naquela oração, ou ainda eu posso exprimir uma circunstância. Nesse caso, quando eu exprimo uma circunstância, eu uso o adjunto adverbial, ok? Então, os três termos acessórios da oração são adjunto adnominal, adjunto adverbial e o aposto. Na aula passada eu expliquei bastante sobre o adjunto adnominal. Disse que ele exerce o papel de adjetivo, então ele tem esse valor de adjetivo, mas ele pode vir representado por determinadas classes gramaticais, como artigos, adjetivos, locuções adjetivas, pronomes adjetivos, numerais ou oração adjetiva. Tá? Tudo isso aqui com o valor de adjetivo, acompanhando o quê? O substantivo. Tudo isso acompanha o substantivo e acrescenta essa informação nova, que pode ser dispensada na oração. Por isso, ele chama termo acessório da oração, ok? Acessório a gente põe, tira a hora que a gente quiser. Na oração também acontece dessa mesma forma. Trouxe aqui esse exemplo de chuvas destruíram plantações. Aqui, ó, todos os adjuntos adnominais que foram colocados nessa oração para amplificar, né, as informações ali, trazer informações novas para a gente e esclarecer um pouco mais, né, essa oração. Não que ela estivesse errada antes, tá bom? Mas eu posso amplificar tudo isso, ok? Alguma dúvida sobre adjunto adnominal ou eu posso passar para adjunto adverbial? Por mim, pode passar. Eu fiquei com dúvida. Qual a sua dúvida, Juliana, né? Eu vi que você colocou aqui no chat. Eu fiquei em dúvida porque eu não entendi nada. Entendi. Bom, Juliana, deixa eu tentar explicar de outra forma para você entender. O adjunto adnominal, ele vai vir junto com o substantivo. Nesse caso, o substantivo, dentro da oração como um todo, ele vai ser classificado como um nome. Então, o adjunto adnominal tem esse nome porque nominal, vem de nome. Substantivo, um nome. Até aqui tudo bem, né? Ele traz informações novas na oração. Só que se eu tiver uma oração sem ele, não tem problema, eu vou conseguir entender essa oração.
eu vou voltar ao exemplo aqui que eu trouxe, porque daí vai ficar mais claro para você, ó. Chuvas destruíram plantações. Essa oração normal que a gente conhece, sujeito, verbo, objeto, tá? Sujeito, verbo, objeto é a oração normal, são as coisas básicas que vêm numa oração. Tudo bem. São os elementos essenciais, os termos essenciais da oração. Agora a gente pode expandir isso, trazer novas informações, novas ideias ali relacionado aos nomes da oração. Quais são os nomes da oração? Chuvas e plantações. São dois substantivos, tá bom? Lembrando que substantivos são nomes aqui, quando a gente está considerando adjunto adnominal. Então, eu vou colocar informações novas aqui. Eu quero colocar informações novas nessa oração, porque eu acho que ela está muito pobrezinha, tá bom? Então, o que eu coloquei aqui de informações novas, Juliana, e demais colegas que tiverem com a mesma dúvida, tá? As fortes chuvas. Então, as chuvas, elas podem ser fracas ou fortes. Então, nesse caso, como as chuvas destruíram plantações, então, quer dizer que as chuvas foram fortes para destruir as plantações, não é? Então, as fortes chuvas, e aí eu acrescento aqui também essa ideia de tempo, de quando aconteceram essas chuvas. Ontem aconteceram chuvas muito fortes que destruíram plantações. Plantações também está muito vago, né? Está muito geral. Então, várias plantações. Eu posso aumentar isso, várias plantações, não é uma plantação só. Várias plantações e de que lugar também? Da região. Então, aqui eu usei quatro termos, especificamente, ligados a nomes, ligados a dois ligados a chuvas e dois ligados a plantações. Então, aqui, ó, as fortes e de ontem são dois termos, dois adjuntos adnominais que estão relacionados ao nome chuva, chuvas. É esse substantivo, ok? Trazendo novas informações para a gente nessa oração. E destruir, a gente sabe, né? É um verbo, então não tem nada ligado ao verbo. Aí nós temos plantações, o outro nome. Aí, novamente, a gente colocou dois termos, duas palavras, né? Ligadas ali a plantações para ampliar essa explicação sobre o que aconteceu. Então, várias e da região. Essas duas palavras ou locuções, enfim, estão ligadas ao nome plantações, caracterizando melhor o que aconteceu. Portanto, todos esses quatro termos que foram juntados nesses nomes, chuvas e plantações, a gente considera ele como adjuntos adnominais. Então, são termos que na oração eles trazem informações novas, mas são informações que eu posso tirar da oração também, que não vai ter problema. Eu posso deixar ali para ampliar, né, a explicação sobre aquilo que aconteceu, ou eu posso tirar também. Então, o adjunto adnominal eu posso deixar ou posso tirar. E quando eu tiro, a oração continua tendo sentido. Entenderam agora? Ou Juliana, entendeu agora? Entendi. É como tipo, você coloca um acessório em você. Você pode ficar mais bonitinho e tudo mais. Só que se você tirar, você vai continuar sendo você mesmo, entendeu? Sim, isso mesmo. Foi isso. Entendi. Essa comparação que eu fiz na aula passada, do brinco, né? Que é um acessório. Tipo, hoje eu não estou de brinco, mas na aula que vem eu posso estar de brinco, né? E eu não vou deixar de ser feia, eu vou mudar o meu jeito só porque eu estou usando brinco, não. Exatamente isso, Juliana. Por isso, acessório. Certo? Entendi. Uhum. Vamos para o próximo. Ó. O adjunto adverbial, eu particularmente acho mais fácil, porque é só você lembrar do advérbio e da função que ele tem. Então, o advérbio, ele vai modificar 3 classes gramaticais em língua portuguesa. Vocês lembram quais classes gramaticais que ele modifica? Um advérbio?
Oi, gente. O advérbio, ele vai modificar o quê? Está escrito aqui a resposta. 3 classes gramaticais. Verbo, adjetivo Verbo, e adjetivo. advérbio. Isso, muito bem. Verbo, adjetivo e um outro advérbio. Por isso esse nome, advérbio, né? Vem ad de adjetivo e esse verbo de verbo, né? Ou um outro advérbio. Essas 3 classes gramaticais. Indicando circunstâncias. Eu propus na outra turma, e se vocês quiserem, né? Claro, eu vou compartilhar lá no grupo, vai servir para vocês também. De elaborar uma tabelinha com todas as preposições para auxiliá-los na identificação do objeto indireto, já que o objeto indireto começa por uma preposição. E também fazer uma tabela com todas as classes de advérbios, todos os tipos de advérbios, que são 10 tipos, e colocar pelo menos 5 exemplos de cada. Por exemplo, o advérbio de afirmação. Sim, com certeza, certamente. Outro exemplo aqui. Certamente, com certeza, sim, claro. Dando essa ideia de afirmação. Então, mostrar esse exemplo para vocês. Vocês querem também que eu faça isso? Vai auxiliá-lo de alguma forma? Não sei. Pode ser. Sim, professora. Tá bom. Eu vou elaborar para a próxima aula vocês já terem isso, tá bom? Vou fazer bem bonitinho, sim. Vou ver se eu faço no Canva para ficar mais bonitinho, não ficar tão assim, tipo Word. Eu sei que é chato, mas é que aqui foi uma apostila que eu elaborei e tudo mais, com a explicação para vocês, tá bom? Bom, então, o adjunto adverbial é um advérbio, tá? Um advérbio ou uma locução adverbial ou ainda uma oração adverbial. Então, isso a gente chama de adjunto adverbial. Indica sempre circunstâncias e está ligado ao verbo, adjetivo ou advérbio. Se estiver ligado ao substantivo, a gente sabe que não é um adjunto adverbial. É um adjunto adnominal. Daí vem a diferença. Adjunto adnominal sempre ligado ao substantivo. Adjunto adverbial ligado ao adjetivo, verbo ou advérbio. Certo? Então, exemplos. O que seria advérbio e locução adverbial? Aqui nós temos 2 exemplos. Ó. Luiz falou calmamente. Calmamente é um advérbio. Luiz falou com calma. Com calma é uma locução adverbial. O que é uma locução adverbial, professora? É ali a junção de uma preposição e um adjetivo, mas que tem o valor de um advérbio. Tem a função de um advérbio dentro da oração. Por isso que a gente chama de locução, tá? Geralmente tem 2 palavrinhas ali, mas com o valor de advérbio nesse caso. O gato caminha silenciosamente. Tudo que termina com mente é um advérbio, daí fica fácil de vocês identificarem, né? Gostamos muito de futebol. Muito é um advérbio de intensidade. A viagem acontecerá amanhã. Amanhã, tempo, né? Advérbio de tempo. Ok? Advérbio de tempo nós temos hoje, amanhã, depois de amanhã, ontem, são advérbios de tempo conhecidos. Bom, eu trouxe essa tirinha para vocês na aula passada. Eu cheguei a falar dela, deu tempo? Eu encerrei a aula antes, vocês lembram? A senhora ensinou a Você aula falou antes, eu dela. Falei? Tá bom. Falou dela, sim. Falei? Tá bom. Bom, então aqui eu mostrei essa tirinha, tá? De Agar. Acho que vocês já devem ter visto em algum livro de vocês, alguma aula de língua portuguesa, porque é bem famosa essa tira, tá? Não essa especificamente, mas de Agar, isso que eu quis dizer. Então, aqui nessa tirinha, a gente consegue identificar 4 adjuntos adverbiais, que são fora, durante 6 meses, já e na cidade.
Todos eles estão ligados a verbos, por isso são adjuntos adverbiais. Tá? Aqui o fora ligado ao verbo ficar, durante 6 meses ao verbo ficar, já ligado ao verbo voltar e na cidade ligado ao verbo ter. Cada um deles tem uma classificação diferente, ok? Então, todos eles são adjuntos adverbiais. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês e disse que os adjuntos adverbiais, eles são classificados pelo seu conteúdo semântico, ou seja, o sentido que eles estão apresentando ali na oração. E eles exprimem várias circunstâncias. Daí vem a classificação dos advérbios em 10 tipos, tá? Nós temos advérbio de afirmação, de dúvida, de tempo, de companhia, de lugar, de instrumento, de modo, de negação, de intensidade. E qual que é o outro? Falta um, que eu não estou lembrando. Causa. Então, são esses 10 advérbios que a gente tem, tá bom? Aqui, as torcidas certamente lotarão os estádios neste domingo. Então, ó, as torcidas certamente lotarão. Certamente está ligada aqui a lotarão, né, esse verbo. Os estádios neste domingo. Neste domingo também ligado ao verbo lotar. Por isso, nós temos aqui 2 advérbios. Ele vai se hospedar com a família em um pequeno hotel rural. Deixa eu correr aqui, já está no meu horário já. Companhia e lugar. E com uma marreta, o pedreiro derrubou facilmente a parede. Eu poderia colocar, o pedreiro derrubou a parede, né? Mas eu acrescentei aqui alguns termos acessórios. Com uma marreta, que é o instrumento que ele utilizou para derrubar a parede com facilidade, certo? O desafio que eu deixei para vocês era vocês identificarem nessa oração quais são os 5 tipos de advérbios, quais são os 5 advérbios, adjuntos adverbiais, perdão, e qual a classificação deles. Vocês conseguiram fazer? Quem conseguiu fazer aqui? Quais são, ou se não conseguiram, vamos fazer rapidamente aqui. Quais são os advérbios dessa oração? Eu não sei. Ó, talvez ele não... Oi? Não viaje. Não viaje? Não viaja ou só não? Não viaje. Não viaje. Viaja é um verbo, né? Então, eu não posso considerar ele aqui como advérbio. Então, pode ser não só? Uhum. O que mais? Já encontraram 1. Faltam 4. Talvez. Talvez. Tudo bem. Talvez também é. Depois a gente vai ter que classificar, tá bom? 2. Faltam 3. O que mais? Talvez ele não viaje para a praia de carro com os amigos. E aí, quais são os outros 3? Com os amigos? Com os amigos, muito bem. Com os amigos. De carro? De carro, isso. Pronto, o que mais? A praia. Isso, para a praia. Isso mesmo, 5. Viram, gente? Encontraram. 5 advérbios. Agora, a parte mais difícil. Qual é a classificação desses advérbios? Quais são esses tipos de advérbios? Talvez é um advérbio de quê? De dúvida.
dúvida, isso mesmo, exato, muito bem. Dúvida. Deixa eu colocar aí. Dúvida. Tá, e não. Também muito fácil. Negação. Isso mesmo, exato. Negação. Eu vou colocar aqui só o que é, tá? Não advérbio, porque senão não vai caber. Para a praia. De lugar? Lugar. Lugar, muito bem, lugar. Isso mesmo. Lugar, você sabe, gente. DK. Modo? Modo. E com os amigos? Modo também? Não. Tem um exemplo ali em cima dele. Companhia. 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 Eu até baixei aqui para vocês verem. Companhia, ó. Então ficou de verbo de dúvida, negação, lugar, modo e companhia. Viram? Legal esse exercício, né? Para a gente treinar um pouquinho. Alguma dúvida sobre adjunto adverbial ou ficou claro? Porque eu acho que ele é mais fácil do que o adjunto adnominal, né? Ficou claro. Vamos agora para o mais fácil de todos, que é o aposto. O aposto, então, é aquele termo que a gente usa na oração para esclarecer ou explicar um termo específico que a gente falou no começo ali da frase. Então, eu falo ali um termo, uso um termo, uma palavra ali no início da frase, aí entre vírgulas eu coloco um aposto, que vai ser uma explicação daquele termo, ou um esclarecimento daquele termo. O aposto, ele pode vir também no final da oração, não só no meio, mas no final da oração também, só que sempre ele é separado por vírgulas. Exemplos: Brasil, capital do Brasília, capital do Brasil, foi fundada em 1960. E capital do Brasil, nesse caso, está funcionando como o aposto, está explicando o que é Brasília. E aqui, aprecio Vinícius de Moraes. Quem é Vinícius de Moraes? O poeta boêmio. E aí, vocês viram que está aqui no final da frase. Esse poeta boêmio exerce esse papel de aposto, ok? Nós temos vários tipos de aposto, mas o principal que vocês vão notar nas orações é aquele que vem entre vírgulas, tá bom? Nós temos esse no final, mas ele é raro de aparecer. A maioria vem ali no meio da oração entre vírgulas, como esse primeiro exemplo aqui de Brasília, certo? Bom, nas minhas pesquisas, quando eu elaborei essa apostila, eu encontrei um dos livros didáticos, a gente usa lá no IF, essa explicação também sobre o aposto, porque a gente às vezes fica preso nessa ideia de que o aposto vem só no final, vem entre vírgulas, e que ele é usado só para esclarecer e explicar um termo anterior. Mas, na verdade, ele pode também, enumerar, resumir ou especificar esse nome, além dessas funções que eu já falei ali anteriormente. Então, aqui, nesses exemplos sobre o Rio São Francisco, a gente pode ver todos esses exemplos, tá? O São Francisco, o mais brasileiro dos rios brasileiros, nasce em Minas Gerais. Então, esse mais brasileiro dos rios brasileiros, que está grifado, é o aposto nessa oração. E, nesse caso, ele está exercendo o papel de explicar o que é o São Francisco, porque o São Francisco ele pode ser o santo, né? São Francisco. E não, ou pode ser o São Francisco, o nome de uma pessoa, por exemplo, né? E não o Rio São Francisco. A Juliana falou que... Então, Juliana, para você saber se é um aposto, é aquela ideia do termo acessório. Prestem atenção. O São Francisco nasce em Minas Gerais. Se eu tirar o aposto, que é um termo acessório, essa oração ela continua tendo sentido. Mas se eu tirar um predicativo do objeto ou do sujeito,
a frase perde totalmente o sentido, porque ela fica incompleta. Ela fica sem o predicativo, fica sem informação na oração. Entendeu, Juliana? Aham. Então, é só pensar, termos acessório que eu posso tirar e que essa frase vai continuar com sentido. O São Francisco separa e une duas cidades, Petrolina e Juazeiro. Nesse caso, eu estou usando o apóstolo para enumerar quais são essas cidades. E a gente pode notar, ó, que nós temos uma vírgula separando o apóstolo, que é a regra principal, porque o certo seria aqui 2 pontos, Petrolina e Juazeiro. Mas como a gente está falando de apóstolo, então temos uma vírgula para separar, tá bom? A agricultura, a pecuária, as cidades, tudo depende das águas do São Francisco. Então, ó, esse tudo, ele está substituindo essas 3 palavras, agricultura, pecuária, cidades. Esses 3 dependem das águas do São Francisco. Então, está resumindo o que foi falado anteriormente. É o apóstolo que está resumindo. E, por fim, o Rio São Francisco é carinhosamente chamado de Velho Chico. Então, aqui, o São Francisco, o Rio São Francisco, está especificando o nome rio. Poderia ser qualquer outro rio, mas estou falando aqui do Rio São Francisco, tá? Está especificando. Bom, então, esse é um aposto, gente. Como eu disse, pelo menos a meu ver, é o mais fácil dos termos acessórios, ok? Bom, já deu o nosso horário, praticamente. Vamos só aqui ao vocativo rapidamente. E eu vou deixar esses exercícios para vocês fazerem. Ou vocês já fizeram? Vocês já fizeram esses exercícios? Acho que não, professora. Então, ó, eu vou deixar esse... Eu vou salvar esse aqui. Vou salvar, deixa eu já salvar esse arquivo. Vou colocar aqui vespertino. Já salvei. Tá bom. E aí vocês vão fazer esses exercícios aqui, tá bom? Na próxima aula a gente vai corrigir rapidamente no início da aula. Aqui, para finalizar, o vocativo. Então, o vocativo não é nem um termo acessório. Ele não é essencial, ele não é integrante, ele não é acessório. Ele é estudado separadamente porque ele não tem nenhum valor sintático ali, nenhuma relação sintática dentro da oração. Não estabelece nada de relação, nem com nome, nem com verbo, nem com advérbio, nada, tá? Ele é só uma forma, é um termo que você usa para chamar uma pessoa, ou para se dirigir a uma pessoa, invocar uma pessoa, ou interpelar uma pessoa, que é assim, hoje de manhã o aluno perguntou o que é interpelar. Então, assim, vocês estão numa conversa e eu quero falar, chamar a atenção de vocês. Então, eu acabo entrando no meio da conversa, né? Interpelando, interrompendo a conversa para chamar um de vocês. E para isso eu uso um vocativo, ok? Aqui, exemplo, rapaz, venha cá. Eu poderia falar moço, venha cá. Moça, venha cá. Eu não sei o nome da pessoa e eu quero chamá-la. Então, moça, você pode me ajudar? Rapaz, você pode me ajudar? Venha cá, por favor. Então, esse rapaz é um vocativo. Meus amigos, não há amigos. Esse meus amigos é um vocativo. Eu posso falar assim, ai, amiga, me ajuda aqui na tarefa. Amiga, que hoje muita gente usa amiga, ou amigo, enfim, mais amiga, né? Também vocativo. Senhor, ajude-me a ser melhor. Esse Senhor, no caso, como começa com S maiúsculo, o Senhor que está no céu, tá? Mas eu posso usar senhor e senhora. Na verdade, senhor e senhora são pronomes de tratamento, já uma outra classificação. Querida, querida, querido, também vocativos que a gente utiliza. Caro leitor, prezado cliente, prezado estudante, exemplos de vocativo que eu utilizo principalmente no início de e-mails, quando eu quero iniciar o e-mail que é para várias pessoas, geralmente eu utilizo um vocativo. É muito importante conhecer o vocativo, porque início de carta, início de e-mails, eu utilizo geralmente o vocativo para iniciar esses tipos textuais, ok? Bom, gente, então era isso. O exercício vai ficar para a próxima aula, vocês vão fazer esse exercício, eu vou enviar lá,
no grupo e vou deixar a orientação também, que é para vocês fazerem esse exercício. Esperem um pouquinho, não saiam, para a gente tirar a nossa foto oficial. Ok? Quem tiver câmera, abre aí, para a gente tirar nossa foto. Então, encerro a aula de hoje. Consegui terminar os termos acessórios da oração. Vou deixar só os exercícios para vocês responderem e a gente finaliza na próxima aula esses exercícios e fecha esse conteúdo, ok? Quem tiver câmera, abre. Quem não tiver, tudo bem. Vou só pintar para fazer a chamada, que é a nossa chamada. Por isso que eu peço para vocês não saírem antes, tá bom? Ai, que bom, uma pessoa para me acompanhar. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Prontinho. Obrigada, Juliana, gostei do meu cenário. Ai, obrigada, Juliana. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero vocês na aula que vem, tá bom? Com muito conteúdo novo pra gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, professora. professora. A professora. Uma perguntinha. Pode fazer. A senhora tem alguma dica, assim, para quem é o próprio sobrenome? Ixi, é difícil, hein, Maria Eduarda? Eu acho que é treinar, falar bastante, ele repetir várias vezes para você conseguir decorar a pronúncia correta do seu sobrenome. Ah, não é treinamento. errar a pronúncia, é errar na escrita mesmo. Ai. Vocês podem sair e eu vou fechar aqui. Aí depois o professor Paulo, eu acho que ele vai criar um outro link. A quem perguntou. Eu não sei, Maria. Você tem que criar depois do S, como que é o seu sobrenome? Eu não estou vendo aqui, não dá para saber qual é a dificuldade que você tem. Mas tentar falar, depois do S depois do T vem um S, aqui nós temos um dígrafo, eu tenho um dígrafo, 2 dígrafos do meu sobrenome, tentar decorar dessa forma, entendeu? Eu acho que Meu nome é Maria Eduarda Todeschini de Carvalho. Todeschini. Eu escrevo Tedeschini. Entendi. Na Mas chamada da escola. Mas lembra que tem uma marca, deixa eu só encerrar aqui,